Minha filha passou dias preparando o jantar de aniversário da minha sogra, com todo carinho. Horas antes do evento, recebo uma mensagem do meu cunhado. Decidimos comemorar em um restaurante, só para adultos. Minha filha chorou em silêncio. Eu não fiz escândalo. Fiz o que tinha que fazer. Na manhã seguinte estavam todos batendo na minha porta. Preciso dividir isso com vocês, porque ainda estou processando tudo o que aconteceu. Minha filha tem 17 anos e é apaixonada por culinária desde pequena. Ela não é daquelas adolescentes que vivem grudadas no celular. Prefere passar horas na cozinha experimentando receitas, criando pratos novos, assistindo vídeos de chefes famosos. Sempre falei que ela tinha um talento especial, mas nunca imaginei que esse talento seria posto à prova de uma forma tão cruel. Tudo começou quando minha sogra fez 83 anos no mês passado. Ela é uma senhora difícil. Sempre foi. Daquelas que encontram defeito em tudo, que nunca estão satisfeitas com nada, mas minha filha, que vou chamar de Eva aqui, sempre teve um carinho especial pela avó, mesmo quando a velha senhora fazia comentários ácidos sobre a roupa dela, sobre as notas da escola, sobre qualquer coisa. Eva sempre respondia com um sorriso e um abraço. Quando soubemos que a sogra faria aniversário, Eva veio correndo-me contar que queria preparar um jantar especial, não uma festinha simples. Não, ela queria fazer um banquete completo, com entrada, prato principal, acompanhamentos e sobremesa. Tudo feito por ela, do zero. Disse que seria uma forma de mostrar o quanto amava a avó e de demonstrar suas habilidades culinárias para toda a família. Confesso que fiquei preocupada, não porque duvidasse das habilidades dela, mas porque conhecia minha família política. Eles são daquele tipo de gente que gosta de complicar as coisas simples e simplificar as coisas complicadas. Sempre encontram um jeito de transformar qualquer momento especial em drama. Mas Eva estava tão animada, tão cheia de planos, que não tive coragem de desanimá-la. Ela começou a planejar o cardápio 2 semanas antes do aniversário. Fez listas intermináveis de ingredientes, pesquisou receitas, testou combinações, decidiu fazer um menu que homenageasse as origens da avó. Entrada com bruschetta de tomate e manjericão. Risoto de camarão como prato principal, acompanhado de legumes grelhados e salada especial. Parasol, um tiramisu que ela havia aperfeiçoado ao longo de meses de tentativas. A lista de convidados cresceu rapidamente. Seriam 23 pessoas no total. Minha sogra, meu marido e eu. Meus 2 cunhados com suas esposas e filhos. Alguns primos distantes, vizinhos próximos da sogra. Eva fez os cálculos, ajustou as quantidades, refez o orçamento 3 vezes, para ter certeza de que tudo sairia perfeito. Nos 3 dias que antecederam o aniversário, minha filha praticamente morou na cozinha. Acordava às 6 da manhã e só parava quando eu a obrigava a ir dormir. Já passava das 11 da noite. Fez a massa do tiramisu no primeiro dia, porque precisava de tempo para tomar consistência. No segundo dia, preparou os molhos, temperos e alguns acompanhamentos que podiam ser feitos com antecedência. No terceiro dia, o dia do aniversário, ela levantou às 5 da manhã. Para começar o risoto e terminar os últimos detalhes, eu a observava trabalhando e sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque via a dedicação, o capricho, o amor que ela colocava em cada prato. Preocupação, porque sabia que minha família política não costumava valorizar esse tipo de gesto. Eles são daquelas pessoas que acham que tudo o que é feito em casa é inferior ao que é comprado pronto na manhã do aniversário. A casa estava perfumada com os aromas mais deliciosos que já senti. Eva havia transformado nossa cozinha em um restaurante de primeira classe. Tudo organizadíssimo, cada prato com sua apresentação impecável. Guardanapos dobrados de forma artística, até flores ela havia colocado para decorar a mesa. Ela estava radiante. Havia acordado cedo, tomado banho, vestido sua roupa favorita. Ficou o tempo todo verificando se tudo estava perfeito, se não havia esquecido nenhum detalhe. Perguntava se eu achava que a avó ficaria feliz, se os primos iam gostar da comida, se havia temperado tudo na medida certa.
Eram 3 horas da tarde quando meu celular tocou. Mensagem do meu cunhado, o mais velho, aquele que sempre se acha o dono da razão, em qualquer situação familiar. A mensagem era seca, direta, sem qualquer consideração. Mudança de planos. Decidimos comemorar o aniversário da mãe em restaurante. Será apenas para adultos. Não precisam mais se preocupar com a comida. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar completamente. Eram 3 horas da tarde. O jantar estava marcado para 7 da noite. Minha filha havia passado 3 dias inteiros cozinhando. Havia ingredientes suficientes para 23 pessoas. Tinha trabalhado como uma chefe profissional, colocado amor e dedicação em cada prato. E agora, 4 horas antes do evento, eles simplesmente cancelavam tudo. Pior ainda, cancelavam de uma forma que excluía propositalmente minha filha, como se ela fosse uma criança pequena, que não merecia participar da comemoração da própria avó. Chamei Eva para conversar. Quando mostrei a mensagem, vi o rosto dela se transformar lentamente. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Por fim, uma tristeza profunda que me partiu o coração. Ela não chorou imediatamente. Ficou ali, parada, segurando o celular, tentando entender como 3 dias de trabalho intenso podiam ser descartados com tanta facilidade. Perguntei se ela queria que eu ligasse para eles, se queria que eu tentasse reverter a situação. Ela balançou a cabeça e disse que não adiantaria. Conhecia a família tão bem quanto eu. Quando eles tomavam uma decisão, especialmente quando era para excluir ou diminuir alguém, não voltavam atrás. Foi então que ela finalmente chorou. Não aquele choro dramático de quem quer chamar atenção. Foi um choro silencioso, de quem se sente profundamente ferida e traída. Ela se sentou no chão da cozinha, no meio de todos aqueles pratos que havia preparado com tanto carinho, e deixou as lágrimas caírem. Eu senti uma raiva crescendo dentro de mim. Não era apenas raiva pela grosseria, pela falta de consideração, era raiva pela crueldade gratuita, pela forma como haviam machucado uma pessoa que só queria demonstrar amor, mas também senti algo mais, uma determinação fria, calculista. Eles haviam cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Não fiz escândalo naquele momento. Não liguei para eles gritando. Não mandei mensagens indignadas. Abracei. Filha disse que ficaria tudo bem, que a comida não seria desperdiçada. Ela me perguntou o que faríamos com tanta comida. E eu disse que teria uma ideia. Naquela noite, enquanto eles estavam no restaurante celebrando sem nós, comecei a agir. Primeiro, liguei para algumas pessoas próximas, vizinhos, amigos, colegas, expliquei a situação. Contei sobre o trabalho da minha filha, sobre como ela havia sido desrespeitada. Convidei todos para virem jantar conosco no dia seguinte. A resposta foi imediata e calorosa. Todos ficaram indignados com a história e animados para provar a comida da Eva. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. No dia seguinte de manhã, quando acordei, descobri algo que me deixou completamente sem palavras. Meu cunhado havia usado meu cartão de crédito para pagar a conta do restaurante. R$ 1.300. Ele tinha acesso ao cartão porque, uma vez, anos atrás, eu havia dado para ele usar em uma emergência e nunca pedi de volta. Nunca imaginei que ele usaria sem permissão. Aquilo foi a gota que faltava. Não apenas haviam desrespeitado minha filha, não apenas haviam desperdiçado dias de trabalho dela, mas ainda tinham usado meu dinheiro para pagar a comemoração, da qual nos excluíram. A audácia era tanta que chegava a ser impressionante. Liguei para o banco imediatamente e contestei a transação. Expliquei que havia sido feita sem minha autorização e que eu não estava presente no estabelecimento. Eles abriram um processo de investigação e bloquearam o cartão. Meu cunhado teria que se virar para pagar a conta de outra forma. Enquanto isso, a casa se transformava em um centro de preparação para o jantar de verdade. Eva, que havia passado a noite anterior chorando, acordou com uma energia renovada. Talvez fosse a perspectiva de finalmente poder mostrar seu trabalho para pessoas que realmente valorizariam. Ou talvez fosse a raiva transformada em determinação. Ela começou a esquentar os pratos, a ajustar temperos, a preparar a apresentação. Os primeiros convidados chegaram às 6 da tarde. Eram nossos vizinhos, um casal de idosos,
que sempre foram gentis conosco. Eles trouxeram flores para Eva e ficaram impressionados com o aroma que vinha da cozinha. Logo depois chegaram meus colegas de trabalho, amigos da academia, pessoas que conheci ao longo dos anos e que sempre foram presentes em momentos importantes. Às 7 da noite, horário em que deveria ter sido o jantar original, nossa casa estava cheia de 28 pessoas, 5 a mais do que o planejado inicialmente. To-dos curiosos, to-dos anime, todos prontos para apoiar minha filha e provar sua culinária. Quando Eva trouxe o primeiro prato, a bruschetta, o silêncio foi total. Todos provaram devagar, saboreando cada ingrediente. Depois vieram os elogios. Não eram elogios vazios, daqueles que se faz para ser educado. Eram elogios genuínos, de pessoas que realmente estavam impressionadas com a qualidade da comida. O risoto foi um sucesso absoluto. Cremoso, perfeitamente temperado, com os camarões no ponto exato. Os legumes grelhados estavam crocantes por fora e macios por dentro. A salada especial, com molho que ela havia criado, desapareceu rapidamente. Quando chegou a hora da sobremesa, o tiramisu foi recebido com aplausos, mas o que mais me emocionou não foi apenas o sucesso da comida, foi ver minha filha recebendo o reconhecimento que merecia. Ela estava radiante, explicando as receitas para quem perguntava, contando sabra, os ingredientes especiais que havia usado, recebendo elogios e incentivos. Algumas pessoas até pediram para ela anotar as receitas. Durante o jantar, uma de nossas vizinhas, que trabalha em um jornal local, perguntou se podia contar a história para uma colega jornalista que estava interessada em matérias sobre talentos jovens da região. Eva ficou vermelha de timidez, mas concordou. Achamos que seria apenas uma pequena nota no jornal local. 3 dias depois, a matéria foi publicada. Não era uma pequena nota, era uma matéria completa, com fotos dos pratos, entrevista com Eva, depoimentos dos convidados do jantar. Otit era jovem de 17 anos, impressiona com talento culinário, após ser excluída de comemoração familiar. A jornalista havia contado toda a história, obviamente sem identificar minha família política, mas deixando claro o tipo de situação que havia motivado o jantar alternativo. A repercussão foi imediata e muito maior do que esperávamos. A matéria foi compartilhada nas redes sociais, chegou a blogs de culinária, foi repostada por influenciadores locais, em poucos dias. Eva tinha centenas de seguidores nas redes sociais, convites para participar de eventos gastronômicos, propostas de trabalho em restaurantes. Foi então que minha família política decidiu aparecer. Não para se desculpar, não para reconhecer o erro. Apareceram furiosos, indignados, como se nós fôssemos os culpados por toda a situação. Minha sogra estava especialmente ácida, dizendo que havíamos envergonhado a família ao expor a situação publicamente. Meu cunhado, o mesmo que havia usado meu cartão sem permissão, teve a audácia de dizer que eu estava sendo dramática e que a decisão de mudar para o restaurante havia sido pensando no bem de todos. Quando mencionei o uso indevido do meu cartão, ele disse que eu estava fazendo tempestade em copo d'água e que eu deveria parar de implicância. Minha cunhada, esposa dele, foi ainda mais longe. Disse que Eva estava sendo mimada e que precisava aprender a lidar com frustrações, que cozinhar era coisa de hobby e que ela precisava focar nos estudos, em vez de ficar brincando de MasterChef. A discussão foi ficando cada vez mais tensa. Eles queriam que eu ligasse para a jornalista, pedindo para retirar a matéria. Queriam que Eva parasse de postar nas redes sociais. Queriam basicamente que apagássemos todo o reconhecimento que ela havia conquistado para preservar a harmonia familiar. Foi quando meu marido, que até então havia ficado calado, tentando mediar a situação, perdeu a paciência. Disse que eles haviam tido a oportunidade de apoiar a filha dele e escolheram humilhá-la, que agora ela estava recebendo o reconhecimento que merecia, e eles teriam que aceitar as consequências das próprias escolhas. A coisa ficou feia. Minha sogra começou a gritar. Meu cunhado começou a fazer ameaças vazias. Minha cunhada começou a chorar, dizendo que eu estava destruindo a família. Foi quando um dos nossos vizinhos, que havia participado do jantar,
apareceu na porta para ver se estava tudo bem. E o mais importante, ele estava gravando tudo com o celular. O vídeo mostra exatamente o que aconteceu. Eles chegando na minha casa, gritando, fazendo acusações, se recusando a reconhecer qualquer erro, e nós tentando manter a calma, explicando nossa posição, sendo atacados verbalmente. Quando perceberam que estavam sendo filmados, ficaram ainda mais nervosos. Meu cunhado tentou tomar o celular do vizinho. Minha sogra começou a gritar que estávamos armando uma cilada. Minha cunhada disse que processaria todo mundo por difamação. O vídeo capturou tudo: a agressividade deles, o descontrole, a recusa em assumir qualquer responsabilidade. Nosso vizinho, que é uma pessoa muito tranquila e sensata, disse calmamente que eles precisavam sair da nossa propriedade antes que ele chamasse a polícia. Meu marido apoiou, dizendo que a conversa havia terminado e que eles não eram mais bem-vindos em nossa casa. Eles saíram ainda gritando, fazendo ameaças, dizendo que não esqueceriam da traição. Vizinho me perguntou se podia postar o vídeo nas redes sociais. Eu disse que ele podia fazer o que achasse melhor. Seguinte, o vídeo estava circulando, e mais uma vez, a repercussão foi massiva. Pessoas comentando sobre o comportamento deles, defendendo Eiva, criticando a atitude da família. Minha sogra teve que sair das redes sociais, porque estava recebendo mensagens de desconhecidos, perguntando se ela era a avó que havia rejeitado o jantar feito pela neta. Meu cunhado teve problemas no trabalho, quando alguns colegas reconheceram ele no vídeo. Minha cunhada passou semanas reclamando que estava sendo perseguida por causa da situação. Mas o mais importante é que as oportunidades para Eiva continuaram chegando. Um chefe famoso da região a convidou para um estágio em seu restaurante. Uma escola de gastronomia ofereceu uma bolsa parcial para um curso técnico. Um blog de culinária convidou ela para escrever receitas mensalmente. Ela está florescendo de uma forma que eu nunca imaginei, não apenas nas habilidades culinárias, mas na confiança, na maturidade, na forma como lida com os desafios. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, mostrou para ela que o talento verdadeiro sempre encontra reconhecimento. Minha família política nunca pediu desculpas, nunca reconheceram que erraram, nunca ofereceram reembolso pelo cartão de crédito. Pelo contrário, eles se fecharam em uma versão alternativa da realidade onde nós somos os vilões e eles são as vítimas. Dizem que fomos exagerados, que dramatizamos a situação, que destruímos a família por uma bobagem. Mas sabe o que é mais interessante? Eles continuam tentando se aproximar da Eiva, não para se desculpar, mas para se beneficiar do sucesso dela. Minha sogra já comentou que gostaria de provar novamente a comida da neta. Meu cunhado disse que talvez ela possa cozinhar para eventos familiares futuros. Minha cunhada perguntou se Eiva não poderia ajudar no aniversário da filha dela. A resposta é sempre a mesma: não. Não enquanto eles não reconhecerem o que fizeram. Não enquanto eles não pedirem desculpas genuínas. E sinceramente, mesmo que pedissem, seria difícil confiar novamente. Algumas coisas, quando quebradas, nunca mais ficam iguais. Eiva está focada no futuro agora. Tem planos, tem objetivos, tem pessoas que realmente valorizam seu talento. Ela aprendeu uma lição importante: que o reconhecimento verdadeiro vem de quem realmente importa, não de quem deveria dar apoio por obrigação familiar. Quanto a mim, aprendi que às vezes a melhor vingança não é gritar, não é fazer escândalo, não é tentar forçar as pessoas a mudarem. Às vezes a melhor vingança é simplesmente dar à pessoa que foi ferida a oportunidade de brilhar. E quando ela brilha, a diferença entre quem apoiou e quem duvidou fica evidente para todo mundo ver. Hoje, 6 meses depois, Eiva está no curso do Gastronomia, trabalhando meio período em um restaurante renomado, construindo um portfólio impressionante. Ela fala sobre abrir seu próprio negócio no futuro, sobre estudar fora, sobre se tornar uma chefe reconhecida. E eu não tenho dúvida de que vai conseguir tudo isso. Minha família política continua igual. Continuam achando que estão certos, continuam recusando responsabilidade, continuam tentando minimizar
o que fizeram, mas agora eles fazem isso em silêncio porque sabem que o mundo está observando, sabem que suas atitudes têm consequências, sabem que não podem mais machucar pessoas sem que isso tenha repercussão. E sabe o que é mais gratificante? Ver minha filha crescer, amadurecer, se tornar uma pessoa ainda mais forte. Por causa dessa experiência, ela não ficou amargurada, não virou uma pessoa desconfiada, ela usou a dor como combustível para ser melhor, para lutar pelos seus sonhos, para construir o futuro que sempre quis. Então, quando as pessoas me perguntam se valeu a pena todo esse conflito, se não seria melhor ter ficado calada e deixado passar, eu respondo que sim, valeu muito a pena, porque minha filha aprendeu que ela tem valor, que seu talento é real, que existem pessoas no mundo que vão reconhecer e valorizar seu esforço. E para quem tem filhos, para quem já passou por situações similares, eu digo: protejam seus filhos, não deixem que ninguém diminua os sonhos deles, que despreze o trabalho deles, que os trate como se fossem menos importantes. Às vezes, ser uma boa mãe significa estar disposta a enfrentar conflitos, a quebrar a paz aparente, a mostrar que certas atitudes não serão toleradas, porque no final das contas, o que importa não é manter a harmonia familiar a qualquer custo. O que importa é criar filhos que sabem o próprio valor, que não aceitam ser desrespeitados, que têm confiança para perseguir seus sonhos, mesmo quando os outros duvidam. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Seu comentário.